Ok. Pessoal, antes de eu fazer alguns comentários em relação aos módulos 1 e 2, eu queria discutir algumas questões que são de agora para o futuro, tá, gente? Que é o módulo 3, 4 e 5, certo? Aí eu projetei esse slide. O módulo 3, que é o que a gente vai iniciar hoje, ele está organizado em 3 atividades e eu vou falar um pouco sobre elas logo no começo dessa nossa atividade, tá? Eu só vou falar sobre essas outras datas aqui e aí eu vou comentar o que vai acontecer no módulo 3. Alguns alunos da disciplina pediram se eu podia estender o prazo para entrega no dia da atividade síncrona, né? Aí o que eu fiz? Para o módulo 3 e o módulo 4, eu estendi o prazo até a segunda-feira, tá? Não até a sexta, mas até a segunda. Então, as atividades do módulo 3, vocês podem entregar até dia 6 de setembro, tá? No módulo 2 também eu fiz um ajuste desse tipo. Então, quem ainda não postou as atividades do módulo 2, pode fazer e postar até segunda-feira, tá? No módulo 4, a gente não vai ter atividade síncrona que eu vou dar aula, porque a atividade síncrona do módulo 4 vão ser os seminários, que vão ocorrer dia 11 de setembro, certo? Fiquem atentos a essa data. O grupo que não apresentar o seminário nessa data vai ficar com 0, tá, gente? Então, não deixem de apresentar. Algum colega não vai poder por motivo X, Y, Z. Ok, mas o grupo inteiro, ele é responsável, não é um colega só, tá? Então fiquem atentos a isso. Se tiverem dúvidas em relação aos artigos, por favor, encaminhe o quanto antes, certo? Além dos seminários, vocês vão ter 3 atividades no módulo 4, certo? Que vocês devem postar até o dia 21 de setembro. E o módulo 5, a gente só vai ter a atividade síncrona, que vai ocorrer no dia 25 de setembro, que vocês vão socializar o dia de aprendizagem. E aí eu conversei com a Catarina, como é de interesse, né, que esses objetos também, os alunos que estão fazendo TICs conheçam, então a gente vai fazer uma atividade conjunta TICs com evolução, ok? Eu tinha comentado com vocês na outra atividade síncrona que isso poderia acontecer, e aí eu conversei com a Catarina, então vai ser possível viabilizar, certo? Em relação a essas questões de datas, o que vocês têm que entregar, tá claro, pessoal? Ok. O módulo 4, como a gente não vai ter uma atividade síncrona, que a gente vai poder fazer esse encontro, eu vou gravar as orientações, tá? E vou colocar logo como primeira atividade do módulo 4, tá, gente? Porque os 2 conteúdos, né, que estão previstos para o módulo 4, eu vou gravar as videoaulas, vou colocar lá no módulo, onde é o módulo 4, mas aí eu vou colocar uma gravação curtinha só contando o que vai acontecer e explicando, tá? Igual eu faço com todas o início de módulo, certo? Bom, em relação ao módulo 1 e 2, o que eu percebi? Vocês estão tendo uma dificuldade grande de cumprir os prazos, né? Uma parte boa da turma postou, mas também tem uma parte considerável que a turma não é tão grande, né, afinal, que não está postando as atividades no tempo certo. Que a minha ideia de vocês postarem antes de iniciar o módulo posterior, é que eu conseguisse fazer um feedback, né, do que vocês tinham respondido, mas isso não vai ser possível, né? A gente sabe que planejamento tem dessas coisas, né? A gente planeja, imagina que vai funcionar de um jeito, mas quando a gente chega na prática não é bem assim que as coisas se processam, certo? Mas faz parte por isso que chama planejamento, né? E não realidade. Mas de qualquer forma, eu corrigi as questões, né? Do módulo 1, vocês não apresentaram grandes problemas, de forma geral, vocês conseguiram, né, discutir a questão da teoria estética evolutiva, apresentaram os 5 mecanismos evolutivos. Para a questão de origem da vida, foi um pouco mais problemática, porque ali vocês tinham que trazer algumas características, né, relacionadas ao Luca, ou progenoto, né, que é a primeira forma de vida, e aí o que eu senti é que alguns alunos falavam de alguma questão, falavam de outra, né, mas aí nos feedbacks eu
explicitei, né, qual foi a limitação em cada caso. Em relação ao fórum do módulo 1, vocês demoraram demais para interagir, isso é um problema para fórum, né, porque o fórum ele é uma atividade que você espera que haja, que ela é processual, né, você precisa estar participando ao longo de dias e não deixar para fazer isso num dia só. Então, isso comprometeu bastante. Era uma discussão interessante, que é uma questão, né, da origem da vida, se surge o primeiro metabolismo, se surge o primeiro a capacidade de autorreplicação, né? E aí muitos de vocês trouxeram para a discussão a questão do RNA, que o RNA, ele agrega essas duas coisas, né? Tanto a capacidade metabólica quanto a capacidade de replicação e de informação genética, né? Obviamente que comprometeu o fato de demorar, mas aí eu achei melhor não ter mais fórum nessa disciplina, não nesse semestre, tá? Porque percebi que foi complicado para vocês, né? Talvez as escolhas que vocês fizeram de outras disciplinas, não sei, mas não achei que seria viável manter fóruns. Então, vocês vão ter só aquele primeiro fórum do primeiro módulo, tá? As outras atividades complementares que tem em cada módulo não serão fórum, certo? No módulo 2 foi o podcast, no módulo 3 vai ser um mapa conceitual, no módulo 4 ainda não decidi, mas eu vou pensar em alguma atividade que vocês consigam, que vocês não precisam fazer essa interação ao longo, tá? Que vocês consigam só ter a data lá, a data de postagem e consigam postar, certo? Em relação ao módulo 2, a pergunta, né? A primeira pergunta, de forma geral, vocês responderam adequadamente. O único problema que eu encontrei foi uma das respostas, que vocês tinham que responder sobre os 4 mecanismos genéticos, né, que a gente tinha discutido na aula anterior. E aí você precisava apresentar qual o impacto evolutivo deles, né? E aí o que eu senti falta em algumas respostas é trazer o impacto evolutivo, né? Mas aí eu também, o pessoal que já postou, eu já fiz os comentários em cada resposta, vocês deem uma olhadinha lá, por favor, tá? Em relação ao podcast, até o momento que eu tinha visto, que foi hoje de manhã, 3 podcasts tinham sido postados, sendo que um foi individual, os outros 2 foram em dupla. Eu amei os podcasts, achei que eles ficaram muito profissionais. Nossa, amei, né? Gostei demais. O da Manu, por exemplo, eu achei muito legal as ironias que você colocou, sabe, Manu? Porque podcast tem esse lado mais informal, né? E aí ficou muito bom. Você discutiu os 3 podcasts são sobre epigenética, né? E aí cada um trouxe uma abordagem um pouco mais diferente. O da Beatriz e da Isabela, eu achei muito legal a forma que vocês fizeram tipo um bate-papo, né? E foi bacana a forma que vocês desenvolveram, colocaram uma vinheta de introdução, ficou bem profissional, né? Ele teve duração de quase 10 minutos, foi um pouco menos de 10 minutos, foi 8 minutos e 40, eu acho. Eu nem senti passar. Quando acabou, eu falei, nossa, mas já acabou? Né? O da Manu também tem uma duração mais ou menos igual a essa, também nem senti passar. O do Bruno e da Maiara, eu amei, foi um podcast mais curto, é bem aquele podcast que você tá. Sabe quando você está na fila do banco e você está esperando? É o podcast que você vai ouvir em 3 minutos, né? Que aí eles apontaram os pontos principais, também fizeram esse diálogo, só que eles optaram por uma abordagem formal do tema, então ficou bem mais formal, né? Apesar de eles terem feito diálogo e tudo mais, a estrutura do texto foi mais formal. Então, assim, eu gostei dos 3, achei que vocês trouxeram propostas diferentes, né? Agora eu tô curioso para ver o dos colegas, tá? Nossa, foi muito bom. A questão do podcast, no semestre passado, a turma tinha sugerido, né, que ao invés de eu pedir vídeo, eu pedisse podcast, e eu gostei muito do resultado, pelo menos dos 3 que eu vi até agora, né? Dos 3 que eu ouvi até agora. Então, vocês 5 que entregaram, parabéns. Né? Se alguém entregou depois da manhã, pessoal, desculpem, mas eu não ouvi, porque eu não entrei na disciplina mais para fazer essa avaliação. Certo? Mas eu aguardo os podcasts de vocês. Só lembrando que vocês podem entregar em duplas, tá? Mas gostei muito mesmo dos 3. Então, dito isso, então esse é o balanço que eu faço do módulo 1 e 2. E aí eu queria agora, rapidamente, discutir com vocês o que espera para vocês do módulo 3. Certo?
Eu vou ser honesto que meu módulo preferido é o 4, tá, gente? Mas o módulo 3, o que a gente vai discutir hoje, é uma coisa muito bacana dentro da evolução, que é o EvoDevo. E aí a outra aula também é bacana, que é de interações competitivas, né? Evolução das interações interação competitiva não, né? De interação ecológica, né? De que maneira as interações ecológicas evoluem e qual é o resultado evolutivo disso, mas aí está na forma de videoaula. Mas eu queria discutir com vocês como o módulo está organizado. Então, vou compartilhar a tela da disciplina. Pessoal, eu já volto para o chat, eu vi que vocês postaram algumas coisas, eu vejo já já, tá? Vocês estão vendo o... Aí vocês puderem falar no áudio, eu agradeço, tá? Vocês estão vendo a sala da disciplina? Sim. Perfeito. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, então aqui vocês já superaram o módulo 1, a maioria de vocês o módulo 2, né? Tem alguns coleguinhas que ainda não terminaram as postagens, mas tem até segunda-feira. E aí o módulo 3, que é esse módulo que a gente vai discutir o EvoDevo, né? E a evolução da interação entre as espécies, que é muito legal. Os dois temas, né? Então, basicamente, tem aqui, depois que essa videoaula acabar, eu disponibilizo o link no mesmo dia, né? Conforme eu fiz com as demais. Vai ser o primeiro item aqui. Os slides da aula já estão aqui. Tem um artigo que é bem interessante, que os autores, né, eles discutem num trabalho de 2012, a perspectiva da discussão EvoDevo dentro da pesquisa no Brasil. É um artigo da Ciência Hoje, bem bacaninha, que eu coloquei para vocês, tá? Como complementar. Além dos materiais, né, sugeridos aqui de leitura. Aí vocês têm uma pergunta para responder de EvoDevo, então, assim, fiquem muito atentos à aula, leiam o material, revejam os slides antes de responder a pergunta, tá, gente? Eu fiz uma pergunta bem para vocês refletirem, que vocês vão ter que levantar uma hipótese, tá? A videoaula de evolução de interação entre as espécies já está disponível, tá aqui, os slides também da sala estão aqui. Aí tem uma avaliação, uma outra avaliação, que é uma pergunta sobre, uma pergunta que tem A e B, né, aqui da evolução das interações entre espécies, e uma atividade que vocês podem ou não juntar os dois temas, né, que elaborar um mapa conceitual. Basicamente, nessa atividade, vocês podem juntar os dois temas ou escolher um deles, né? Ou a evolução das interações, ou o EvoDevo, e aí vocês têm que construir um mapa conceitual. E esse mapa conceitual de vocês tem que apresentar pelo menos 10 palavras-chave, tá? 10 descritores, tá? É o mínimo. Vocês podem colocar mais se vocês quiserem, mas pelo menos 10 que vocês correlacionam, certo? Tanto faz ser de EvoDevo quanto de evolução de interação entre as espécies, certo? Vocês podem fazer no Word, no PowerPoint, onde vocês quiserem. Eu só vou pedir que vocês não façam, que eu sei que tem um programa que vocês fazem, e aí vocês compartilham comigo o acesso para eu verificar o mapa conceitual. Eu prefiro que vocês, se vocês utilizarem esse programa, eu não sei qual professor que indica para vocês fazerem por esse programa, mas me parece que não consegue salvar o, o resultado, né? É fácil fazer um mapa conceitual lá, mas parece que não consegue salvar a imagem, ou pelo menos os alunos que tentaram fazer não sabiam como salvar a imagem. Se isso acontecer, eu prefiro que vocês deem um print screen e compartilhem, tá? Como foto mesmo. Beleza? Eu tentei avaliar por essa questão do acesso, é ruim, porque você tocou no negócio, ele já muda de lugar o conceito. Então, eu prefiro que vocês façam ou em PowerPoint, ou em Word, ou que vocês tirem print screen da tela, certo? Beleza? Pessoal, entendido a questão do módulo 3, como ele vai funcionar, vocês perceberam que está bem tranquilo, bem macio, né? E com essa extensão de prazo, eles ganharam 4 dias, né, praticamente, para postar essas 3 atividades, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer, organizem melhor a agenda de vocês, entenderam? Porque eu não sei quantas disciplinas cada um de vocês está fazendo, mas de repente, sabe, estabelecer, olha, esse dia eu vou fazer tal atividade, esse outro dia eu vou fazer tal atividade, e assim por diante. Certo? Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Obrigado pelo retorno. Eu vou
Eu acho que eu fiz o comentário já de vocês, eu comentei lá na própria avaliação, eu comento indivíduo em cada lugar lá do Moodle que vocês colocam atividade, eu faço comentário individual, tá? Jordana, pode. Pode. Você já fez seu podcast? Se ainda não fez, você pode postar até segunda-feira. Então você pode chamar alguém sim, tá? Ah, tá. A Mayara entrou e saiu, agora tá ouvindo, Mayara? Não, Mayara, pode fazer desenhar na mão e tirar foto, tá? Não tem problema não. Pode fazer manual se você quiser, certo? Ah, então você postou à tarde, né, Jordana? Eu não vi, tá? Por isso que eu não fiz nenhuma avaliação ainda, certo? Meninos, mais alguma dúvida em relação ao módulo 3, essa dinâmica do módulo 3? Bom, então agora a gente vai discutir um tema que eu acredito que vocês se depararam com ele pouquíssimas vezes na graduação. Talvez o Tiago tenha discutido em Paleonto, que é a questão da evolução e desenvolvimento, que é o Evo-Devo, certo? Vocês vão perguntar assim, nossa, mas o que tem a ver com Paleonto, né? Porque vocês vão perceber que eu vou discutir alguma coisa de fóssil, mas muito pouco. Mas, por exemplo, eu acredito que o Tiago tenha discutido com vocês ou a evolução das baleias ou a evolução dos cavalos, que são dois modelos macroevolutivos, né? Tanto para a evolução das baleias quanto para a evolução dos cavalos, a gente consegue, né, utilizar informações da interação entre evolução e desenvolvimento, que é isso que é o Evo-Devo, tá? É a parte da biologia evolutiva que tenta entender os impactos da biologia do desenvolvimento na evolução biológica das espécies, certo? Então, hoje a gente vai discutir isso. É uma delícia, tá? A gente vai ter um monte de nomenclatura nova, mas os exemplos são interessantes, tá? Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu ao preparar essa aula, porque eu curti pra caramba preparar essa aula de Evo-Devo. Deixa eu só ver o que eu aprontei aqui. Certo, eu preciso fechar isto. Beleza, acho que agora vai. Bom, pessoal, o Evo-Devo, que talvez vocês já tenham visto, eu vou eventualmente voltar aqui se vocês quiserem colocando as perguntas no chat, pessoal, antes de mudar de slide, eu vim aqui para ver como estão as coisas por aqui, tá? E se vocês quiserem também, pode usar o áudio para fazer perguntas que interromper a hora que vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Bom, essa questão da evolução e desenvolvimento, ela é uma discussão bastante importante na biologia evolutiva. Ela ganhou um corpo, né? Apesar da origem dessa discussão, é desde o século XIX, desde a época do Darwin, inclusive o Darwin, né? No Origem das Espécies, ele utiliza certos argumentos de Evo-Devo, né? Para poder justificar a hipótese teórica e a evolução por seleção natural. Com o avanço, né, do conhecimento a respeito, principalmente do funcionamento, né, gênico do desenvolvimento, que a gente viu até na última aula, né, aqueles genes ROX, como que eles se organizam, como que a evolução daqueles genes ROX. Então, a partir desses conhecimentos, houve digamos assim, um implemento a respeito do papel do desenvolvimento na evolução dos organismos. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. De qualquer maneira, vocês tenham em vista que os impactos do desenvolvimento, eles explicam, né, boa parte do que a gente chama de macroevolução. O que é uma macroevolução? Tudo que a gente estudou em princípios evolutivos, basicamente foi eventos microevolutivos, ou seja, que tipo de processos evolutivos acontecem nas populações que produzem mudanças nas populações. E aí a gente viu um tópico de macroevolução, que é a especiação. Porém, quando a gente pensa na classificação biológica, a gente tem que pensar de que maneira, por exemplo, surgem evolutivamente reinos, filos, classes, famílias, etc. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir de que maneira, né, a relação evolução e desenvolvimento podem promover a macroevolução.
E aí, no módulo 4, a gente vai discutir outros aspectos da macroevolução, tá? Além da interferência do desenvolvimento, certo? Da evolução do desenvolvimento. Bom, e aí, algumas questões, né, do Evo-Devo. Os eventos de desenvolvimento, né, e a evolução deles têm impacto na biologia evolutiva dos organismos? E a resposta é simples, que a gente está tendo uma aula sobre esse tema, óbvio, né? Os eventos de desenvolvimento, eles ajudam a entender de que maneira a morfologia muda, né? E as mudanças morfológicas, elas têm um significado muito importante dentro do que a gente chama de macroevolução. E aí uma questão que se foi colocada, isso até anteriormente a Darwin, né? Quando a gente analisa os organismos, por exemplo, essas imagens que eu mostrei aqui do olho, né? Vejam, o olho é uma estrutura morfológica que tem a mesma função biológica num cão, num humano, numa drosófila e num cefalópode. Aí a questão é a seguinte: se tem a mesma função biológica, como que a gente explica essas morfologias tão diferenciadas, né? Mesmo quando a gente compara um olho humano com o olho de um cachorro, há diferenças morfológicas importantes, né? E mudanças fisiológicas também. Quando a gente parte, por exemplo, um olho de inseto, aí a questão é de outra magnitude, né? Que deixa de ser um olho simples para se tornar um olho composto e por aí vai. Né? E o olho de cefalópode, apesar de ser muito semelhante com o olho dos vertebrados, né? A organização geral da estrutura do olho é diferente. Então, como que a gente consegue explicar esse tanto de diferença morfológica, né? Se a gente fosse explicar simplesmente porque existe variação genética, a gente esperaria que os genomas fossem muito maiores do que eles são. Né? E, na verdade, o que a gente encontra é que os genomas funcionais, eles são relativamente pequenos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 1 bilhão de proteínas diferentes humanos e temos 20 mil genes funcionais. Então, vejam, de 1 milhão de proteínas para 20 mil genes. Né? Então, na verdade, deve acontecer alguma coisa em relação a esses genes, que há uma economia, né? Então é possível, a partir desse conjunto mínimo de genes, a evolução de bilhões de padrões morfológicos diferentes. Certo? Digamos assim, claro, a gente já viu na outra aula que existe um conjunto de genes que estão relacionados às mudanças do desenvolvimento, que são altamente conservados, né? Inclusive em plantas, né? A gente consegue encontrar genes de desenvolvimento correlatos em plantas e nos animais, que são os genes ROX, né? Ou o complexo ROX. E aí, o que se propõe? Que, na verdade, há um conjunto de genes conservados, né? Que tem função regulatória, que são os genes ROX, e que eles atuariam como um kit de ferramenta genética. Então, não seriam necessários não seria necessária tanta variação genética se um pequeno conjunto de genes, conforme as diferentes combinações, eles pudessem exercer, comandar determinadas vias de construção de um corpo, certo? É a mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, receita de bolo, receita de pizza. Se a gente parar para pensar, a base é mais ou menos a mesma de uma pizza, de um bolo, né? Tem farinha, tem um líquido, né? Então, pensa a base farinha e líquido. Com farinha e líquido, você consegue fazer não só, né, pizza e bolo, você consegue fazer focaccia, você consegue fazer macarrão. Então, vejam, a partir de uma informação elementar, que é plástica, é possível você ter a variabilidade, certo? Então, esse conjunto de genes dos genes ROX, eles são chamados também de toolkit, genes ou kit de ferramenta genético, certo? Pessoal, em relação a essa parte, alguma dúvida? Entenderam a questão do pensamento que a gente tem que ter quando a gente pensa na biologia do desenvolvimento e a evolução biológica? Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem mesmo, tá? Aqui é tranquilo, essa primeira parte é tranquila, pode ser que em algum outro momento vocês assustem. Tem bastante termo novo que eu acredito que vocês nunca tenham visto. Bom, pessoal, aí qual seria, né, pensando naquele esquema básico, né, da teoria estética evolutiva, onde, né, entraria a biologia do desenvolvimento? Então vamos pensar o seguinte:
Segundo a perspectiva da felicidade evolutiva, as fontes de variação basicamente são mutação e recombinação. Nós não podemos esquecer que, eventualmente, pode vir variação externa por meio do fluxo gênico. Porém, a origem da variação ou é por mutação ou é por recombinação, certo? Primariamente falando. A mutação e a recombinação podem produzir mudanças na fisiologia e no desenvolvimento. Essas mudanças na fisiologia e no desenvolvimento produzem uma variação no nível fenotípico, que aí essa variação ela é sujeita a diferentes mecanismos que podem, né, manter ou diminuir essa variação, ou, digamos assim, priorizar variações que são mais adaptativas. Esses agentes incluem, né, esse conjunto aqui de processos, né, no qual estão seleção, deriva genética, né, novas variações a partir de um padrão básico, que é a mutação. Né, se a gente pensar nos genes Fox, por exemplo, vamos pensar aqui em Drosophila. Tá vendo que Drosophila, a quantidade de genes, né, ROX, são menor do que em humanos? Então, como é que surgiu esse tanto de genes extras, né, de genes ROX extras em humanos? A partir de mutações. Então, você pode ter uma mutação básica, né? E a partir, por exemplo, de eventos de duplicação, você tem um aumento nesses genes e posterior à mutação, né? Então, esse gene pode mudar um pouco a função em virtude de alguma mutação. Né? O fluxo gênico, que traz mutações, né, que surgirem em outras populações que intercruzam, e os cruzamentos não aleatórios, né? Que é o caso, por exemplo, da seleção sexual. E aí, pensando nesse arcabouço da teoria evolutiva e sua relação com a biologia do desenvolvimento, a gente pode pensar em algumas questões. E aí eu vou até colocar, vocês vão pensando sobre elas e a gente vai discutindo alguns possíveis caminhos, né, para tentar respondê-las. Primeiro, o desenvolvimento explica a evolução de alguma maneira? Então a gente vai ver isso. O desenvolvimento pode produzir novas características? O desenvolvimento poderia estar relacionado à evolução de características complexas, por exemplo, um olho? Será que são as vias de desenvolvimento que canalizariam o processo de evolução de um caractere complexo igual um olho é? O desenvolvimento ele pode desviar ou restringir caminhos evolutivos? Se é possível restringir, essas restrições de desenvolvimento explicariam, né, a estase no registro fossilífero? E aí, uma outra pergunta. Como o desenvolvimento, né, evolui? Então, como algo que é da ontogenia do organismo, que tem a ver com os processos, né, de nascer, crescer, reproduzir, morrer, podem evoluir ao longo da história de uma linhagem evolutiva, né, ou seja, de uma linhagem filogenética? Então, essas são algumas questões que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Para a gente tentar responder essas questões, primeiramente a gente precisa discutir duas leis que foram propostas no século XIX, a lei de von Baer e a lei da biogenética, né? A lei da biogenética talvez vocês conheçam como lei de Haeckel, certo? Que foi o proponente dessa lei. As duas leis elas têm em comum a utilização, né, de homologias entre embriões, principalmente de vertebrados, e propor, de alguma maneira, que essas homologias reflitam a história evolutiva, né? Você tem uma perspectiva de máxima, né, dessa perspectiva, que é a do Haeckel, que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a partir do estudo do desenvolvimento de um determinado organismo, você consegue encontrar marcas que informam o que aconteceu com os prováveis ancestrais, né? Então, por exemplo, a gente pensa em embriões de vertebrados, todos os embriões de vertebrados apresentam fendas de Gelhas ou fendas branquiais, notocorda, segmentação e brotos de membros na forma de remos, que todas essas características evocam tanto ancestrais de cefalocordados quanto dos ancestrais de peixes, né? Então, será que essa informação que está retida no embrião, de alguma forma, conta a história? O que significa isso, pensando em termos práticos?
Será que quando, por exemplo, um organismo evolui no organismo um determinado caractere, e aí uma outra linhagem evolutiva retém esse estágio inicial, mesmo que ele não culmine, né, não tenha um desfecho, um caractere que o organismo adulto vai utilizar. Então, por exemplo, nós humanos temos fendas branquiais quando somos embriões, porém nós não temos brânquias e nem fendas branquiais na fase adulta. Né? Então, será que essa retenção de informação no embrião, de alguma forma, é algo que o ancestral tinha, e aí, à medida que o desenvolvimento foi evoluindo, esse estado, né, anterior, ele permanece em determinado estágio embrionário? É uma pergunta. O von Baer, ele não é tão audacioso quanto o Haeckel, e talvez isso seja interessante na proposição dele, tá? Quando a gente pensa na influência do desenvolvimento nos processos evolutivos. Basicamente, ele enuncia o seguinte, que características mais comuns a um táxon mais inclusivo, então, por exemplo, um filo inclui muito mais espécies do que, por exemplo, uma ordem. Né? Muitas vezes aparece no desenvolvimento antes dos caracteres específicos de táxons de níveis mais basais. Então, essas questões aqui, que são notadas, né, nos embriões, elas são muito, digamos assim, mais precisamente explicadas pela proposição do von Baer do que pela proposição do Haeckel. Porque, da maneira que ele diz aqui, seria possível, por exemplo, que determinados traços que aparecem no embrião se mantivessem nos adultos, como se fosse uma relíquia, né, evolutiva. E aí o von Baer já não, já traz o seguinte, olha, que talvez essa retenção de determinados caracteres, né, que permite, por exemplo, você classificar um grupo mais inclusivo igual um filo, simplesmente significa que é um aspecto mais genérico da evolução daquele grupo, né? Por isso que ele aparece nos embriões. Então, essa é uma perspectiva. Inclusive, em relação à proposição do Haeckel, existem várias críticas. Né? A primeira delas, características adultas de ancestrais raramente aparecem como estágio intermediário na ontogenia de um descendente. Certo? Então, por exemplo, a gente pensa um peixe adulto. A gente encontra uma similaridade entre os embriões, mas, por exemplo, a gente não encontra uma similaridade entre um peixe adulto e estágios embrionários anteriores de mamíferos. Né? Não é como se todo mamífero fosse um peixe até determinado momento e aí começa a ter as transformações do desenvolvimento que vão culminar no mamífero. Certo? Então, isso é um aspecto que é uma crítica à ontogenia recapitula a filogenia. E a gente vai ver a crítica 2, a gente vai ver na aula de hoje. Várias características desenvolvem-se com taxa diferente, uma em relação à outra em descendentes e quando a gente compara com os ancestrais. Então, por exemplo, nós e os chimpanzés compartilhamos um ancestral comum, certo? Porém, a nossa caixa craniana, ela é proporcionalmente maior do que a de um chimpanzé. E a gente não retém um estado chimpanzé na fase adulta, certo? Então, cavalos, por exemplo, a gente pensa na evolução dos cavalos. Cavalos hoje eles têm grande porte, só que os ancestrais têm tamanho menor. Não tem um estágio de tamanho menor no desenvolvimento do cavalo. Você tem o crescimento normal dele, mas você não vai ter um estado, por exemplo, dos primeiros cavalos que é no tamanho de cães. Não existe isso, certo? Então, essa é uma outra crítica que é feita ali da biogenética do REC. E aí uma outra questão, né? Os estágios pré-adultos, para a espécie continuar existindo, os estágios pré-adultos podem não, né? Apresentam adaptações que os capacitam a sobreviver naquele estágio pré-adulto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em anfíbio, a primeira parte da vida do anfíbio, né, os estágios larvais dos anfíbios, são dentro da água. Então, esses anfíbios têm brânquias. Quando eles terminam a metamorfose, chegam na fase adulta, as brânquias deixam de existir, são substituídas por pulmão e respiração cutânea. Por que existe brânquia na fase larval de um anfíbio? Porque é uma adaptação para que o organismo sobreviva em ambiente aquático, né? Então, e essas questões que têm a ver com a seleção natural, que interferem, né, nesses aspectos morfológicos dos organismos? Então, a lei do REC não explica.
Outra coisa, características filogenéticas novas não são necessariamente no fim da ontogenia ancestral. Então, a gente pode, por exemplo, encontrar uma sinapomorfia que ela vai aparecer em estágios do desenvolvimento anteriores, não necessariamente no final do desenvolvimento. Então, por exemplo, não sei se já ouviram falar de espécie pedomórfica. Nós somos uma espécie pedomórfica, por exemplo. Se a gente comparar, por exemplo, o nosso crânio, o formato do nosso crânio, eu vou mostrar uma figura para vocês logo, logo. O nosso crânio ele tem o formato, né, dos crânios de estágio de desenvolvimento anteriores. Não, a gente não tem um crânio similar a um crânio de um chimpanzé. A gente tem um crânio similar ao de um bebê chimpanzé, entendendo a morfologia. Eu vou mostrar já já. Né? Aquelas salamandras que retêm brânquias na fase adulta, elas retêm um caractere, que salamandra é um anfíbio, né? Retém um caractere que é de estágio de desenvolvimento anterior no final do desenvolvimento. Então, essa lei da biogenética, ela tem algumas falhas que são muito aparentes, certo? Pessoal, essa primeira parte, tudo certo. Essa relação do REC, entender os problemas, né, da máxima ontogenia recapitula a filogenia, entenderam porque a lei do von Baer ela é mais aplicável, porque ela tenta, de alguma forma, entender, e isso pensando nos grupos taxonômicos, né, separando grupos taxonômicos mais inclusivos, de grupos taxonômicos menos inclusivos, certo? Ótimo. Porque essas questões são importantes para vocês entenderem o que a gente vai ver a partir de agora, certo? Aí, considerando essa questão do desenvolvimento, existem pelo menos 4 processos do desenvolvimento que interferem na evolução dos organismos, certo? A gente vai discutir esses 4 a partir de agora. Um deles é a individualização e associação, o outro é o desenvolvimento, né, em tempos diferentes, que é a heterocronia, que pode ser do tipo pedomorfose, por neotenia ou progênese, e hiperamorfose por hipermorfose ou aceleração. Eu vou discutir com vocês o que significa cada um desses termos com exemplos, tá? As heterotopias, que seria o surgimento, né, de determinados elementos morfológicos, o lugar onde esses elementos podem surgir, padrões diferenciados do surgimento desses elementos, né, em diferentes espécies de uma mesma linhagem evolutiva, e a formação de padrões. Além disso, a gente vai terminar a aula falando da questão das restrições de desenvolvimento. A gente vai falar o que é uma restrição de desenvolvimento, quais os tipos e qual que é o impacto evolutivo delas. Pensando primeiro na individualização e dissociação, basicamente é o seguinte, pessoal, vocês viram lá nos genes ROX, que são vários genes muito similares, né, que eles controlam o desenvolvimento de diferentes partes do corpo, certo? Geralmente a programação tem a ver com a posição do gene no cromossomo, né? Então, genes mais próximos da 3' estão relacionados à cabeça, genes mais próximos da 5' estão relacionados a padrões em outras partes do corpo. Mas, basicamente, né, um conjunto de genes, ele pode ter uma programação coordenada e produzir caracteres, né, morfológicos no final do desenvolvimento muito similares. Então, por exemplo, quando a gente pensa na dentição dos répteis, né? Os répteis, eles são homodontes. O que significa isso? Que eles têm, né, a dentição deles, os dentes são iguais, não tem diferença. Porém, quando a gente pensa no grupo, né, derivado de répteis, que são os mamíferos, eles são heterodontes. Ou seja, existem pelo menos 4 tipos básicos de dentes que podem variar, né? Tem mamíferos que têm os 4 tipos, tem mamíferos que não têm os 4 tipos. O formato, né, por exemplo, o incisivo pode ser mais desenvolvido em alguns, menos desenvolvido em outros, os caninos também, os molares podem ter... Então, você tem diferentes morfologias, inclusive, para os mesmos tipos de dentes, né? E aí, como que a gente consegue explicar isso do ponto de vista evolutivo? Então, imagine o seguinte, que a formação de dentes em répteis segue esse mecanismo aqui, certo? Você tem um conjunto de genes e eles atuam de forma pleiotrópica, ou seja, mais de um gene para o mesmo caractere, e eles atuam conjuntamente produzindo o mesmo padrão, certo? Então veja aqui, você tem os genes pretinhos aqui embaixo, e aí você tem os caracteres em cima em verde, todos eles determinados pelas interações entre esse conjunto de 4 genes aqui.
certo? Esse tipo de funcionamento, né, genótipo-fenótipo pode produzir, por exemplo, dentes do tipo homodontes, que é o caso dos dentes do tipo dos répteis. Agora, imagina se por acaso ocorre uma dissociação da programação do gene em relação ao caractere. Então, ao invés de todos esses genes aqui determinarem a produção dos caracteres aqui que vão ter o mesmo tipo de morfologia, imaginem que esses dois genes que estão aqui no meio, eles percam, né, essa, digamos, interação, essa interatividade, e aí a gente tem, vejam que aqueles 4 genes, ao invés de determinar, né, 4 caracteres similares, eles passam a determinar em duplas 2 e 2. Então, ao invés de ter um caractere com morfologia similar, né, várias estruturas com a mesma morfologia, você vai ter o quê aqui? Pelo menos 2 morfologias diferentes. Vejam que aqui a gente está falando do mesmo tipo de gene, tá? O que vai mudar é a interação entre os produtos gênicos para produzir o fenótipo. Uma outra coisa que pode acontecer é que você tenha, né, separado essas informações já, e aí elas podem, de alguma forma, se concatenar. Né? Então, esse processo de genes que estão separados na produção do caractere se integrar, ele chama de integração. E o outro processo que eu expliquei anteriormente é o parcelamento. E aí vocês podem perguntar, mas por que você está falando de integração e parcelamento? Porque veja o seguinte, quando a gente olha a dentição de mamíferos, basicamente heterodontes, né? Porém, quando a gente analisa os mamíferos marinhos, né, por exemplo, o golfinho, eles são homodontes, eles não são heterodontes. E aí, como é que é possível reverter o caractere? Então, se a gente imaginar que, por exemplo, essa aqui é a situação dos répteis, tá vendo? A primeira situação dos répteis. Imagina que para produzir esses diferentes padrões, né, heterodontes, a gente pode ter tanto um processo, né, de parcelamento, que vai dar origem essa divisão, né, entre os genes e os caracteres, quanto você pode ter, por exemplo, outros genes que estavam independentes no processo, que podem ser coaptados, né? E aí você tem um padrão, que é esse terceiro aqui, certo? Agora imagina o seguinte, que durante esse processo, né, de dissociação e individualização da informação, que é isso que é digamos, essa mudança na genética do desenvolvimento pode produzir diferenças morfológicas. Então, imagine que pode ocorrer num outro momento uma reintegração. Então, o mesmo processo que leva à dissociação dos genes e à produção, né, de caracteres individualizados pode levar, por um processo inverso, né, à produção de genes que vão determinar o mesmo tipo de caractere morfológico, certo? Então a gente encontra isso em mamíferos, que é o que a gente chama de mutação de novo, que é como se fosse uma mutação de novo, tá, gente? Entenderam, pessoal, essa questão da dissociação, da integração, entenderam como que é possível, a partir da mesma programação genética, ocorrer a produção de fenótipos variados, sem você ter uma mudança, por exemplo, no gene em si, mas basicamente mudando a interação entre os genes, que seria talvez que provocaria um impacto adaptativo menor do que, por exemplo, uma mudança no gene. Conseguiram perceber isso? Pessoal? Mayara, o que você está se sentindo angustiada? Me fala, qual que foi o ponto que você ficou em dúvida? Para a gente poder discutir. Você pode escrever ou você pode falar, tá? Fica à vontade. Deixa eu tentar te explicar. Deixa eu pegar uns post-it. O que você está chamando de último esquema?
o que está com a integração com na setinha. Ah, tá. Ó, pensa o seguinte. Imagina uma situação, porque a gente está pensando, por exemplo, uma situação no qual, vamos pensar dentição, a humana não tem, os dentes são muito similares, né? Deixa eu pensar. Vamos pensar os roedores, certo? O que acontece com os roedores? Você tem lá os molares e premolares, né? E aí você vai ter os dentes incisivos bem desenvolvidos, né? E os caninos são um pouquinho também diferentes. Então, basicamente, você tem o quê? 3 tipos de dentes, certo? Imagina que nesse esquema aqui, ó, tá vendo que tem um gene ligado a um caractere? Imagina que esse gene aqui, ele está relacionado à formação do dente tipo ah, molar, certo? O segundo está relacionado ao dente tipo canino. E esses dois aqui, eles interagem conjuntamente para a formação dos incisivos altamente desenvolvidos, certo? Imagina que a programação, por exemplo, para uma estrutura celular se transformar num dente molar, ela precisa de certas configurações, certo? Porque o molar, ele é um dente mais achatado, mais largo. Um incisivo, já por sua vez, ele é um dente que ele é mais alto e ele é mais fino e mais comprido, certo? Agora imagina que essa informação, tornar um gene mais comprido, ou um dente mais comprido, ou tornar um dente mais achatado. Imagina que a informação ela seja integrada num caractere só. O que pode acontecer? Dentes com morfologia intermediária, certo? Então imagina que esse estado que está à direita é o estado, por exemplo, do funcionamento genético, do desenvolvimento dos dentes de roedores. Só que é possível, por exemplo, a partir de um roedor, você imaginar a evolução de uma outra linhagem evolutiva de mamífero que tem os dentes todos com o mesmo formato. De que maneira? Se esses genes que eles estão individualizados, eles voltem a ter informação integrada, que aí é o esquema do meio, certo? E aí, nesse esquema do meio, você pode ter, por exemplo, ao invés de 3 tipos de dentes, 2 tipos de dentes, certo? Entendeu isso ou ficou pior? Certo? Assim, eu estou simplificando bem, mas mais ou menos é isso mesmo, certo? É como se você tivesse lá a informação, é aquela história da farinha e da água, né? Você tem a farinha e a água, que seriam os genes ROX. E aí, conforme a forma, você pode ter um bolo mais, né, um pão mais achatado, um pão mais alto, entende? Então, esses genes têm informação básica e a forma que eles interagem, eles vão que é o que seria a forma, vai determinar se vai ser um dente incisivo, ou um dente molar, ou um dente canino, certo? Beleza, ainda bem. Essa parte porque é muita coisa nova, né? Eu acho que vocês não viram isso em disciplina nenhuma, né, gente? Eu tô louco. Vocês chegaram a ver isso em alguma disciplina na graduação? A única que poderia talvez chegar perto, mas eu acho que não pensando na questão genética, né? É a paleontologia. As outras eu não consigo imaginar onde caberia. Bom, e aí agora a gente vai chegar numa parte, pessoal, que é muito bacana, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre essas questões, né? Que a gente pensa no desenvolvimento, a gente vem aquela ideia da embriologia, né? Não sei para vocês, mas para mim vem aquela ideia da embriologia, do embriãozinho, tudo diferenciado, e aí um controle genético muito fino, muito orquestrado, que vai permitir assim um desenvolvimento organizado daquele embrião numa criatura, né, diferenciada. Então eu tinha essa ideia, né, antes de estudar a evolução, que é para o desenvolvimento. Só que o que vai acontecer ao longo da evolução? A gente tem que pensar que mesmo esses mecanismos que são altamente conservados, eles podem estar sujeitos a mutações, obviamente, né, os genes relacionados a eles, né, podem estar sujeitos a mutações e podem estar sujeitos também à modelagem por seleção natural, né, e inclusive por deriva. Mas é mais como uma ação de seleção, tá? Não sei se vocês se lembram, mas existem pelo menos 3 tipos de seleção natural e um deles é a balanceadora. A seleção balanceadora, ela está muito relacionada à evolução dessas morfologias que são
digamos assim, codificadas pelos genes ROX, né? Então acaba tendo seleção balanceadora. Se por um lado a seleção balanceadora ajuda, ela está relacionada, por exemplo, à manutenção de certos padrões corporais como peso e tamanho. Por outro lado, certas estruturas dentro do corpo elas podem apresentar uma seleção mais frouxa, uma seleção mais intensa. E isso muda a taxa de desenvolvimento de certas estruturas. Por exemplo, nós humanos, né? Quando a gente olha, por exemplo, a proporção cabeça-corpo, basicamente, né, um quarto da nossa medida total é cabeça, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, essa proporção ela é drasticamente alterada. Então, vejam, as pernas, que correspondem a mais ou menos um quarto do corpo, né? Da mesma forma que a proporção, né? Cabeça, corpo e perna, corpo é mais ou menos a mesma, né? Para um bebê. Quando a gente pega um adulto, as pernas elas chegam a ser mais da metade da proporção do tamanho, né? E aí, como que a gente consegue explicar isso? Porque isso tem a ver com a questão da evolução do desenvolvimento. Porque se não tivesse nenhum tipo de mudança evolutiva, a gente esperaria que esses padrões, né, corporais se mantivessem, inclusive, no adulto. Então, essa questão, por exemplo, que taxas, partes do corpo se desenvolvem, né, em taxas diferentes, por exemplo, a cabeça, o desenvolvimento da cabeça, ela tem uma taxa diferente do desenvolvimento das pernas em humanos, né? Isso é chamada de alometria. Não sei se vocês já pararam para pensar nas conchas, né, nos diferentes formatos de concha. Inclusive, quando a gente compara, por exemplo, concha espiralada com concha não espiralada. Vocês sabiam que o padrão de genético das conchas, o padrão básico, né, de genes ROX, é o mesmo, porém, com algumas diferenças na programação, é possível você ter uma concha mais comprida, uma concha mais estreita, uma concha mais espiralada. E existe um modelo matemático utilizado para prever isso, né? E esse modelo ele utiliza uma linguagem que foi desenvolvida. Vocês assistiram um filme chamado Teoria de Tudo? Que retrata um programador importante lá da Segunda Guerra, que ele ajudou a desvendar o código, né, utilizado. Esse cientista, que é o Turing, né, que tem uma questão... esse filme é surreal, e ele é surreal e é um fato, né? Ele contribuiu com os modelos matemáticos que foram utilizados dentro da biologia do desenvolvimento. Então, ele tem um modelo matemático que foi utilizado para identificar, né, os padrões de codificação utilizados, né, pelos países que eram opositores, né, aos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Só que esses padrões, eles têm uma recorrência na natureza, principalmente no desenvolvimento. Então, a partir dessas sequências numéricas, né, que o Turing desenvolveu, foi possível estabelecer alguns modelos de possíveis padrões, né, para a concha, considerando a largura da concha, a largura da abertura, a altura da espiral. Então, é possível, a partir da manipulação de um ou dois desses parâmetros, né, largura da abertura da concha e altura, você conseguir, com poucas reprogramações, produzir toda a diversidade de conchas que existe. O que significa isso? Que às vezes 3 ou 4 genes que estão relacionados à morfologia de conchas, com pequenas mudanças nas programações desses genes, seria possível produzir toda a variação de concha que existe, tá? E aí esse trabalho do Halpe, de 66, ele fez esse desenho, né, a partir desse código desenvolvido pelo Turing, e aí ele constatou que todos os formatos de concha existentes, eles são previstos a partir da variação simples desses modelos. Ou seja, pequenas mutações que levam, né, às vezes não precisa ser nenhuma mutação no genoma, tá, gente? Pode ser alguma variação que mude a interação, né, dos RNAs mensageiros intermediários, por exemplo, para a formação do fenótipo. E isso poderia produzir toda a variação de concha. E aí a gente pode pensar nos genes ROX de forma geral e pensar os diferentes padrões corporais que existem nos organismos com pequenas mudanças que vão ter um impacto grande, certo? Então, nesse aspecto aí, é extremamente importante ter
perspectiva, né, da alometria e o impacto, né, do desenvolvimento alométrico na evolução das espécies. E aí, pensando na relação alometria, a gente pode pensar, né, quer dizer, esse crescimento que é diferente em partes do organismo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em processos que retêm estágio do desenvolvimento, que são chamados de pedomorfose, e estágios que aceleram um caractere ou o organismo inteiro, né? Um caractere ou tamanho corporal inteiro, como um todo, que é a peramorfose, certo? Então, pedomorfose, né, a heterocronia seria a mudança evolutiva na periodicidade ou na taxa de evento de desenvolvimento, que pode ser tanto relacionado a retenção ou retardo de desenvolvimento, quanto hiperdesenvolvimento, tá, gente? Se for algo relacionado à manutenção de um estágio de desenvolvimento anterior no organismo adulto de uma espécie, é chamado de pedomorfose. Se for aceleração, né, de um organismo derivado em relação ancestral, é chamado de peramorfose. Os termos podem ser estranhos, mas acho que com os exemplos vai ficar mais fácil, tá? Aí eu volto aqui para a gente conversar. Então, basicamente, pessoal, esse esquema, que é um esquema que tem no Barnes, né, no Rupert Barnes, que eu acredito que vocês utilizem com o Júlio, né? Eu sei que o Júlio não usa só ele, mas no Rupert Barnes, a gente encontra esse esqueminha. Aqui no meio tem um ancestral, então esse seria o desenvolvimento do ancestral. Então tem o ovo, um estágio, né, que a gente pode chamar de larva ou de ninfa, né, um estágio pré-adulto e um estágio adulto que é caracterizado pela maturação do sistema reprodutor, certo? Então esse aqui seria o estado ancestral no meio. O que pode acontecer? Um dos organismos, né, que é uma das espécies que evoluiu a partir desse ancestral, pode acontecer o seguinte: ela pode ter uma maturação do reprodutor antes dela atingir o desenvolvimento completo. E aí o adulto seria caracterizado com um estágio que lembra a larva, um estágio anterior do ancestral, certo? O que pode acontecer também? Pode haver, né, o desenvolvimento, né, embrionário, mas a manutenção do estágio, o corpo aumenta de tamanho, só que há a retenção de certas características que só o ancestral tinha. Então, por exemplo, a gente compara. Tá vendo esse adulto aqui? Tá vendo que esse adulto lembra esse aqui, que é intermediário, porém com o mesmo tamanho do adulto do ancestral? Então, quando acontece, nesses dois casos aqui à esquerda, a gente chama isso de pedomorfose. Quando há a maturação sexual antes, e aí o organismo é como se ele ficasse num estado infantil, mas capaz de reproduzir, a gente chama de progênese. Quando o adulto tem, né, retenção do estágio da morfologia de um estágio anterior, porém com o tamanho de um adulto, o tamanho normal de um adulto, a gente chama isso de neotenia, certo? O pós-deslocamento eu não vou discutir porque eu não consegui encontrar nenhum exemplo concreto para poder ilustrar para vocês, tá? Agora, pensando nos eventos de peramorfose, vejam aqui, acompanhem comigo. Então, vejam que o organismo aqui, ele passa pelo desenvolvimento normal, porém, vejam que há um crescimento de garras no estágio final adulto. Então, vejam, basicamente, o que diferencia esse adulto desse, né, tem um aumento ligeiro do tamanho, mas basicamente há um aumento dessas estruturas de garras, né, que no ancestral elas não existiam. Quando tem uma estrutura que tem um crescimento super desenvolvimento em relação ao resto do corpo, a gente chama isso de peramorfose por hipermorfose. Porém, pode acontecer um desenvolvimento global, certo? Tanto das estruturas quanto do organismo. E isso é chamado de aceleração. Eu vou trazer um exemplo de cada um desses casos, que aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Então, esse esqueminha que está aqui, à direita eu peguei do Ridley, tá, gente? Então, basicamente, o ancestral tem, tá vendo? 1, 2, 3, 4 etapas de desenvolvimento, e a maturação sexual acontece
antes da quarta etapa, entre a terceira e quarta etapa, certo? Quando o descendente ele apresenta, né, durante a evolução do desenvolvimento dele, uma pedomorfose do tipo progênese, a idade reprodutiva vai ser atingida no que seria equivalente ao estágio 2 no ancestral. Um exemplo disso, pessoal, é que acontece com várias espécies de pulgão. Os pulgões, eles são capazes, algumas espécies de pulgões são capazes de reproduzir no estado de ninfa, e eles não terminam o desenvolvimento, né, que aí seria esperado, né, para outros insetos, que é apresentar o estágio alado, certo? Então, pulgões, que são insetos que não apresentam asas, a evolução do grupo inteiro, na verdade, pulgão, ela está relacionada a um evento de pedomorfose por progênese, que leva à maturação sexual do indivíduo, daquela linhagem evolutiva, antes de atingir o estado de adulto, né? Então, é retida a morfologia de ninfa, porém com capacidade reprodutiva, certo? Pessoal, entenderam esse primeiro caso de pedomorfose e progênese? Beleza. Agora eu vou discutir com vocês o segundo. Se vocês tiverem dúvida, se vier alguma dúvida, pode ir colocando aqui no chat que eu volto, tá, gente? O segundo caso de pedomorfose é aquele relacionado à manutenção da morfologia, né, de um estágio embrionário, um estágio de desenvolvimento anterior, porém com um corpo do tamanho de adulto. E aí eu vou trazer dois exemplos para vocês. Então, veja o que acontece aqui. A maturação sexual, ela está relacionada, né, a uma morfologia que seria, por exemplo, desse estágio 2, porém o tamanho corporal segue o tamanho corporal do ancestral. Então, por exemplo, as salamandras do gênero Axolote, né, que é essa bonitinha aqui. Vejam que elas têm brânquias, né, na fase adulta. Só que o tamanho de uma axolote é o tamanho de uma outra salamandra de uma outra espécie, né? Então vejam que o corpo de adulto, o tamanho corporal é mantido, porém a morfologia, né, presença de brânquias, é de um estado embrionário, porque anfíbios apresentam brânquias em estágios nos estágios larvais. E o axolote adulto apresenta brânquias nesse estágio de desenvolvimento, porém, esse caractere é um caractere de um estágio de desenvolvimento anterior nos ancestrais. Tá? Isso é chamado de pedomorfose por neotenia. E, lógico, nós também somos exemplo clássico de neotenia, que é por exemplo, vamos comparar, né, o chimpanzé e o humano. Veja o que a gente compara em relação a essa questão dos quadrantes. Está vendo que se a gente olhar em relação à morfologia de quadrante, um filhote de chimpanzé apresenta uma morfologia muito similar com a de um bebê humano? Né? O que significa isso? Que provavelmente o ancestral entre chimpanzé e humanos tinha essa característica em estágios iniciais de desenvolvimento. Porém, o que aconteceu ao longo da evolução? Se a gente comparar o crânio de um chimpanzé filhote com o crânio de um chimpanzé adulto, vejam que é uma mudança radical na morfologia. Se a gente comparar a morfologia geral do crânio de um humano adulto com a de um crânio de um bebê, vejam que a morfologia é mantida. E esse estado aqui, imagina, é a mesma coisa aqui, tá, gente? Então, a gente mantém o estado 2, que seria esse dos ancestrais, até a fase adulta, certo? Obviamente que aumenta o tamanho, né, porque a neotenia é caracterizada por isso, né, por um aumento no tamanho corporal, mas a manutenção de um padrão morfológico, né, de um estágio de desenvolvimento anterior, e aí nós somos um exemplo clássico de neotenia, certo? Entenderam, pessoal, pedomorfose por neotenia? Beleza. Beleza. A gente vai falar agora, então, da peramorfose. Então, a gente falou da pedomorfose, né, por progênese, por neotenia. Agora a gente vai falar da peramorfose por hipermorfose e por aceleração. E aí, pessoal,
a evolução dos cavalos é ótima porque ela traz exemplo a gente tem, né, peramorfose, tanto do tipo hipermorfose quanto do tipo aceleração no mesmo organismo, certo? Basicamente, a hipermorfose ela é caracterizada por aumento de um caractere em relação ao resto do corpo. Então, por exemplo, tem um alce extinto, né, que é o Megaloceros giganteus, que ele apresenta um hiperdesenvolvimento dos chifres, né? Que isso é um exemplo de peramorfose por hipermorfose, quer dizer, um aumento hiper da morfologia. No cavalo, a gente encontra isso com as mandíbulas. Então, o que vai acontecer aqui? Se vocês olharem a ilustração do lado direito, a primeira figurinha, olha o tamanho da mandíbula dos cavalos ancestrais e olha o que acontece com o tamanho da mandíbula. Então, tá vendo? Tem uma hipermorfose da mandíbula. Porém, há um aumento geral do tamanho dos cavalos, não é só da mandíbula, né? Tem um aumento geral no tamanho dos cavalos, que isso também é uma peramorfose. Só que aqui a gente chama de aceleração, porque é um aumento global do organismo, não é só uma estrutura. Então, tem uma estrutura que tem um aumento, que é o caso da mandíbula dos cavalos, mas também o corpo como um todo também aumenta, né? Então a gente chama de peramorfose por aceleração. Vocês entenderam a peramorfose, pessoal? É muito simples, né? Os nomes são estranhos, mas o processo evolutivo é simples. Só lembrando que a gente está comparando, né, o que acontece com o desenvolvimento ancestral e de um organismo derivado. Então, por exemplo, a gente compara o ancestral dos cavalos, como que era o crescimento dele, e aí quando a gente olha o cavalo atual, a gente percebe que tem mudanças nesse padrão de desenvolvimento. Certinho, pessoal? Peramorfose, pedomorfose. Então, a gente vai seguir. Bom, e aí, quais são os resultados evolutivos, né, da heterocronia e da alometria? Primeiro, que há uma alteração na taxa de desenvolvimento, ou seja, estruturas podem ter um desenvolvimento acelerado, pode haver, né, uma diminuição do tamanho corporal, pode ter um aumento no tamanho corporal. Obviamente que isso também implica, às vezes, num aumento ou numa diminuição do tempo de desenvolvimento, e isso pode ser adaptativo dentro de algumas situações ou não. E também a alteração do início e no final do crescimento de um caractere, né? Eu disse para vocês que a nossa cabeça, né, ela é um indicativo de neotenia, mas ao mesmo tempo a nossa cabeça também tem hipermorfose, né? Se a gente analisar, por exemplo, o início do desenvolvimento nosso, já pensando depois que o bebê nasce, tá? E quando o cérebro se consolida, você tem uma diferença, né, no caractere. E isso é produto de um processo evolutivo relacionado à biologia do desenvolvimento, certo? Pessoal, tranquilo, heterocronia e alometria? Bom, a gente vai falar das heterotopias. Heterotopia é quando há uma mudança, né, de alguma estrutura, ou morfológica, ou bioquímica, dentro de uma linhagem evolutiva. Então, por exemplo, ancestrais têm digamos assim, a produção de uma determinada proteína em uma parte e os descendentes em outra. Então, eu vou trazer 3 exemplos para vocês de heterotopia. Um exemplo é aquele encontrado nos ouriços do mar, né? Então, vejam que aqui são 2 espécies diferentes de ouriço do mar e 3 estágios de desenvolvimento, tá? Então, tem a espécie que é representada aqui em cima e a espécie aqui embaixo. Os pontinhos, pessoal, representam a produção de proteínas. Então, veja que, por exemplo, nessa espécie que está representada aqui em cima, vejam que a produção, né, dessa proteína laranja, bem na parte basal, e na espécie que é representada na linha de baixo, essa produção ela fica um pouquinho lateralizada. E essa lateralização produz um conjunto de alterações morfológicas que vão combinar, por exemplo, num ouriço
com essa morfologia com uma evaginação maior ou nessa outra espécie com uma evaginação menor. Certo? Então vejo que o local de produção de determinadas proteínas que estão relacionadas ao desenvolvimento em topologias, né, em regiões topológicas diferentes do embrião, produzem, né, morfologias finais diferentes nos adultos. Certo? Um outro exemplo que é clássico, né, inclusive o Gould ele fala desse exemplo no polegar do panda, panda é mamífero, os mamíferos eles apresentam 5 dígitos, né? Tanto nos pés como nas mãos, de forma geral. A mudança disso, por exemplo, em virtude, né, de evolução por seleção, que acontece, por exemplo, nas baleias, a gente não tem a manutenção de 5 dígitos, cavalos é um dígito só, mas aí você tem outros processos. Mas embriologicamente, você tem a informação de 5 dígitos. Só que o que acontece com os pandas? Os dígitos, os dedos, né, eles são ligados à mão por um grupo de ossos que são chamados de sesamoides, tá? Esses ossos eles estão relacionados à ligação osso-tendão, certo? O que acontece com os pandas? Os sesamoides, ao invés de ser uma estrutura bem pequenininha que serviria de ligação para o tendão, eles se desenvolvem. E aí há a formação de 2 dedos extras, né, sem falange, que são chamados um deles é chamado de polegar do panda, certo? Então eles têm os 5 dedos que têm o desenvolvimento regular e esses 2 dedos que são em virtude da mudança, né, do sesamoide para um dedo, então é como se o dedo fosse colocado fora do lugar. Agora, o mais interessante é o que acontece com as plantas, né? Basicamente, a origem da fotossíntese está relacionada, né, esse processo está relacionado a folhas. Porém, ao longo da evolução, houve mudança de lugar, né, da produção de células que são fotossintetizantes em raízes, como acontece com as orquídeas, ou nos caules, como acontece com plantas de deserto, certo? Isso tem a ver, obviamente, com o tipo de estratégia de ocupação de nicho, né? As orquídeas, por exemplo, elas crescem em cima de árvores, e aí seria mais uma estrutura capaz de produzir fotossíntese, portanto, produzir a matéria orgânica que a planta precisa para crescer, né, e se reproduzir. E os cactos, as folhas estão relacionadas à transpiração. Então, folha para planta de deserto é não adaptativo. Por quê? Porque elas aumentam a perda de água. Então, há uma seleção que favorece a produção de células fotossintetizantes no caule, ao invés de ser nas folhas. Entenderam a heterotopia, esses exemplos, pessoal, que é a heterotopia? Tópico é lugar, né? Hétero é lugar diferente. Então, dedo em lugar diferente, evaginação em lugar diferente, célula fotossintetizante em lugar diferente. Entenderam isso? Bom, pessoal, a gente já está caminhando para a reta final, né? Está faltando a gente falar só da formação de padrões e das restrições, basicamente. Em relação à formação dos padrões, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, essa figura aqui da esquerda. Quando ocorre, por exemplo, a existência de estruturas repetitivas, né? Na morfologia, conforme eu já falei para vocês, dos dentes, por exemplo, mas além de dentes, por exemplo, penas, escamas, cerdas, né? Pigmentos, padrões de pigmentação. Então, como que isso aí pode ser controlado? Existe, né, algumas células produzem a partir de controle genético um conjunto de substâncias que são chamadas de morfógenos, que vão produzir um pico, né, ou um limiar para o surgimento de estruturas. Então, por exemplo, vejo aqui nesse gráfico, no A a gente tem um padrão normal de produção de cerdas. Então, vejam que a linha T significa o limiar de quantidade de morfógeno que tem que ter para que haja a produção de uma cerda em determinado ponto do corpo do organismo. Então, vejo que aqui tem um pico, a cerda, outro pico, outra cerda, outro pico, outra cerda. Se por acaso esses picos mudarem de lugar ou mudar a frequência, pode ocorrer mudança de posição das cerdas,
aumento na quantidade das cerdas, redução no espaço entre cerdas. Então, vejam, simplesmente em virtude do aumento do pico da produção do morfógeno, então imagina que tem uma mutação que leva ao aumento no pico desse morfógeno ou a produção de morfógeno em célula que não teria. Então, isso faz com que surja, por exemplo, uma cerda onde não tinha, ou pode ser que o contrário, né? Há uma redução na produção do morfógeno e aí onde a gente esperaria ter uma célula deixa de ter, certo? Uma cerda deixa de ter. Então, estou falando de cerdas, poderia ser pena, poderia ser escama, poderia ser pelo. E aí a gente vai falar agora da questão da pigmentação, como que funciona isso. Eu não sei se vocês já notaram, mas basicamente toda vez que a gente olha para uma cauda de mamífero, que tem padrão, né, de pigmentação que forma essas manchas, né, ou traços, não sei se vocês já notaram, todos eles apresentam a ponta das caudas escuras. Eu ia tirar até uma foto do meu gato, que tem padrão, né, de mancha, né, manchado na cauda, para mostrar isso. Por quê? Porque a extremidade, né, de uma cauda, ela tende a acumular morfógeno. Então, quando há, por exemplo, padrões genéticos que determinam pigmentação numa cauda, e essa estrutura geométrica, né, que a cauda é um cilindro, ela está relacionada à produção de morfógenos na extremidade. Então, sempre vai ter, quando tem pigmentação, a cauda sempre vai ser muito pigmentada. E aí, é possível ter padrão de listras somente na extremidade da cauda, tá? No meio da cauda, o que vai acabar acontecendo é a produção de manchas. E aí, quando vocês olham, por exemplo, uma cauda de uma girafa, que ela tem listras, se vocês olharem a cauda, ela vai ter listras em uma parte da cauda e manchas em outra parte. Por quê? Porque tem uma restrição evolutiva que tem a ver com essa questão, né, desses picos de morfógeno, que leva com que no meio de um cilindro não seja possível a produção de faixas somente de manchas, tá? Se vocês tiverem gato, cachorro que tem a cauda manchada, preste atenção para vocês verem o padrão, tá? Quando vocês forem no zoológico, observe os animais que têm as caudas com padrão de manchas e percebam os padrões, certo? E aí, pessoal, para a gente encerrar a aula, alguma dúvida desses padrões, pessoal? Ficou claro como que funciona isso? Os morfógenos controlando padrões, né, de distribuição ou de cerda, ou de pelo, ou de pena, ou de manchas. Tranquilo? Que aí agora eu vou falar das restrições. O que é uma restrição? Então vejam o seguinte. Obviamente que o desenvolvimento é controlado, né? A gente já discutiu isso mais de uma vez, inclusive, por um conjunto de genes que é altamente conservado, que são os genes ROX. Mas virtualmente é possível que vários padrões diferentes sejam estabelecidos a partir dessa regra geral que é determinada pelos genes ROX. Porém, a gente não pode esquecer que, apesar de virtualmente ser possível uma série de mudanças morfológicas, existem certas questões que estão relacionadas tanto aos limites, né, de informação que os genes trazem, quanto limites relacionados, né, às etapas do desenvolvimento, que a gente chama de restrição genética desenvolvimental, quanto às coisas relacionadas, por exemplo, à natureza física. Então, vamos pensar uma baleia. A baleia azul, ela tem a programação de desenvolvimento que permite um organismo enorme desses, porém uma baleia azul não poderia existir na Terra. Por quê? Porque as condições, né, de gravidade inviabilizam um organismo tão grande quanto uma baleia azul, né? Então, por exemplo, seria impossível a existência de ossos resistentes o suficiente para aguentar o peso exercido pelo corpo de uma baleia azul no ambiente terrestre, né? Dentro da água, vocês sabem que o peso reduz. E isso, então, esse limite físico não vai existir na água. Tá? Então, existe a programação do desenvolvimento, porém, se por acaso, em algum momento da história, surgir um organismo que tem esse potencial de ser grande assim, ele não vai conseguir sobreviver, certo? Uma outra coisa também tem a ver com a questão, né? Por exemplo, quando a gente pensa em peixes, né? Os peixes respiram por brancas porque o tipo de ambiente
né? Para poder respirar na água é necessário um tipo de mecanismo de sistema respiratório que consiga utilizar o oxigênio dissolvido na água. Então, mesmo que exista uma programação genética que permite que uma brânquia se torne um pulmão, um peixe que nasce com um pulmão, ele já nasce morto. Por quê? Porque ele não vai conseguir respirar dentro da água, entenderam? Então, a restrição está relacionada a esses elementos, que é possível, porém você tem certos limitantes. E, obviamente, a restrição, ela tem resultado evolutivo. Então, por exemplo, por que não existem peixes com pulmão? Né? Então, a gente consegue explicar isso por restrição seletiva. Né? Outra coisa, por que é uma tendência geral nos mamíferos do aumento do tamanho corporal? Em várias linhas evolutivas. Né? Então, tem a ver com essa questão das restrições evolutivas. Também é possível, em virtude das restrições, a gente encontrar padrões morfológicos, né, em organismos completamente distintos. Então, por exemplo, a presença de olhos em cefalópodes, em insetos e nos vertebrados. Vejam que a característica é a mesma, ou seja, tem uma informação que tem a ver com uma restrição, mas que permite que o olho surja mais de uma vez no registro evolutivo em organismos que têm ancestrais comuns muito distantes. Por exemplo, a gente compara um inseto com um humano, o ancestral comum é muito distante. Com o molusco, então, pior ainda, né, gente? E aí tem olho nesses organismos. Então, a gente consegue ter, por exemplo, o surgimento, né, de caracteres morfológicos em organismos que têm um distanciamento evolutivo. Também é possível, por exemplo, certas padronizações, por exemplo, a gente pensa em primata. O ancestral comum para primatas, né, é o mesmo ancestral para macaco prego, macaco-aranha, humano, chimpanzé, e aí você tem certos padrões corporais que são mantidos, mesmo com tamanho menor, tamanho maior, e isso tem a ver com restrições evolutivas em relação à informação dos genes ROX, naquela linhagem evolutiva, que determinou que o corpo seria assim um assado, né? A gente pode pensar, por exemplo, na ausência de caudas nos macacos do Velho Mundo, e isso é fruto do o ancestral comum não tinha cauda, e essa perda de informação de desenvolvimento se manteve para todos os primatas do Velho Mundo. Uma coisa que isso ajuda a entender, por exemplo, em parte do registro fossilífero, é que as restrições do desenvolvimento, elas podem produzir manutenção de morfologias por milhões de anos. Então, quando você vai lá, por exemplo, estuda os amonites, você percebe uma manutenção de morfologia por milhões de anos. Ou tartaruga, por exemplo, como que a gente explica a manutenção de uma morfologia de tartaruga desde a origem? Então, pode ser que isso tenha a ver com as restrições do desenvolvimento que as linhagens de quelônios têm, né? E isso produz o que a gente chama de evolução de estase, né? E, por fim, né, que é de onde vem a lei de von Baer e a lei de biogenética do Haeckel, que são as semelhanças entre os embriões. Então, a gente consegue explicar que embriões são parecidos, talvez, por restrições evolutivas que eles apresentam. Certo? Pessoal, a aula de hoje, Evo-Devo, na verdade, a minha intenção é que vocês tenham conhecimento geral do Evo-Devo, vocês puderem ler coisas extras, tem muita coisa bacana, principalmente relacionada à dimensão da genética, né, do desenvolvimento e essas formações de padrões. Se vocês forem atrás, por exemplo, de exemplos de hipermorfose, exemplos de neotenia, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Tem vários exemplos com plantas, né? Eu só trouxe um exemplo com planta, mas se vocês pensarem, por exemplo, a questão da, do que acontece com o gametófito, né? Vocês imaginam que o gametófito era uma planta independente nas briófitas, e nas angiospermas, ele deixa de ser uma planta independente e se torna uma parte da planta, né? Veja que você tem uma mudança de estado de caractere total. Você deixa de ter um organismo independente para ter um órgão da planta, que basicamente é isso que acontece na evolução, né? O gametófito vira a flor das angiospermas. O gametófito, que é a fase permanente de um musgo, vira uma flor numa roseira, né? Então, que tem a ver com os genes de desenvolvimento, certo? Então, tem bastante coisa que vale a pena se vocês tiverem curiosidade de pesquisar. É bem divertido, é bem interessante, certo? E a aula de hoje que eu queria discutir com vocês era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta.
Tranquilo, meninos? Se vocês tiverem alguma dúvida que surja depois também, vocês podem colocar no fórum de dúvidas. Eu sei que às vezes eu me perco um pouco, esqueço de responder, né, Beatriz? Mas vocês me cobrem, tá? Ah, eu tenho certeza, viu, Beatriz, que elas vão vir fazendo o mapa. Porque na hora que vocês tiverem que fazer a relação entre os conceitos, e aí vai precisar talvez fazer algumas ligações, certo? Mas aí vocês fiquem à vontade para perguntar. Se por acaso, gente, eu não responder no fórum, porque às vezes eu me perco, tá? Faz igual a Beatriz, me chama lá no inbox do Face, tá? Não tem problema não. Se quem tiver meu WhatsApp, se quiser mandar o WhatsApp também, tranquilo, viu? Eu gosto bastante desses esses 4 temas finais, né? Que é o Evo-Devo, a evolução e interação entre as espécies, a evolução humana e a macroevolução. Eu acho esses temas os mais fantásticos da evolução, sabe? Acho que foram eles que me atraíram para estudar mais essa área da biologia, né? Apesar que eu estudei muito mais microevolução do que macroevolução, mas esse conjunto de temas, eu acho eles assim, tudo que eu vejo de curiosidade sobre eles, eu me interessa. Quando eu vejo algum artigo científico que trata, eu fico doidinho para ler, porque eu acho fantástico essa parte da evolução, a mais linda, né? E eu espero que eu tenha trazido alguma novidade para vocês em informação, tá, pessoal? Eu acredito que vocês não viram em momento nenhum no curso nada sobre isso, né? Pode falar, Jordana, desculpa, tô falando demais, né? Galego, o mapa conceitual pode ter mais de uma página? Pode, pode. O critério é que tenha pelo menos 10 conceitos, tá? Ligados. Aí pode ser mais de uma página. Não tem problema. Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, dúvida, recadinho do coração? Então, beleza, pessoal. Aproveite o friozinho para descansar, para tomar um vinho, para ver um filminho, certo? E a gente se vê no dia do seminário. Pelo amor de Deus, pessoal, não deixe de fazer esse seminário de última hora, não, senão vocês vão ficar doidinhos. Beleza? Então a gente se vê em breve, espero. Até a próxima.